meus irmãos, nós temos quase o finalzinho do livro do 1 Reis e temos aqui hoje muitas lições interessantes para nós tirarmos para a nossa edificação espiritual. Uma delas é se nós formos analisar a vida desses dois reis que estão envolvidos nessa passagem de hoje, nós vamos perceber uma coisa interessante. Lá no finalzinho do capítulo, que eu deixei para a próxima aula, devido à extensão do texto, vocês vão descobrir que Josafá foi um rei bom, um homem de Deus, temente a Deus, que todas as suas obras foram relativamente boas. Ele andou nos caminhos do Senhor, fez o que era reto e o seu comportamento não saiu da linha. Você vai ver pelo outro lado, pelo lado extremo da coisa, que Acabe foi um rei péssimo. Prevaricou em todas as coisas, foi idólatra, matou profetas e seguiu a intuição e a direção de Jezabel, sua esposa, que era filha de um pagão. E então foi um dos piores reis que Israel já teve. Agora, a pergunta é, por que esses dois reis estão juntos? Acabe já tem sua sentença definida, porque o Senhor, na última passagem que nós vimos, o profeta Elias já tinha dado o veredicto sobre ele, dizendo que os cães iam lamber o sangue dele, assim como ele havia feito mal a Nabote para tomar posse da sua vinha. Mas Josafá não tinha nada a ver com isso. Até então, era um rei muito bom. Mas então nós vamos tirando aqui a nossa primeira lição. Um ímpio, ou um justo, nunca deve fazer aliança com o ímpio. Um homem que teme a Deus, que anda com Deus, nunca deve se associar a um homem de Belial. A aliança com as trevas é algo que a gente fala isso geralmente no contexto do casamento. Usa a carta de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos metais no jugo desigual com os incrédulos, porque não há nenhuma comunhão das trevas com a luz, e nenhuma associação dos filhos de Deus com os filhos do diabo. Não tem como acender a luz e ficar escuro, ou apagar a luz e ficar claro. É uma coisa que não tem jeito de acontecer. Tá, nós voltamos ali para o contexto, geralmente isso levado a afinco, ao pé da letra, né? Pelos relacionamentos conjugais, para o homem, rapaz, não se casar com uma moça sem Deus e vice-versa. Mas a aliança com o pecador, em qualquer aspecto, é maléfica. Um homem que teme a Deus deve procurar o seu caminho com o Senhor. Por quê? Porque eu costumo sempre fazer uma comparação de que você nunca vai ver um homem limpo e um homem sujo se encontrarem e se abraçarem, e o limpo limpar o sujo. Se os dois entrarem, se um vier arrumadinho, com o terno limpinho, e o outro se deitar na lama, e os dois se abraçar, por mais organizado e por mais puro que seja o limpo, ele vai sair sujo, mas ele não vai limpar o sujo. O sujo é quem vai sujar o limpo, e não o limpo limpar o sujo. Essa é a lógica da coisa. Então, se você faz aliança com as trevas, se um rapaz, hoje nós temos um grande problema, você já deve ter observado isso na nossa sociedade, porque de vez em quando nas estatísticas sobre, por exemplo, a delinquência juvenil, sobre os jovens malfeitores que estão na penitenciária, uso de drogas e tal, e etc., comumente se diz assim, olha, ele foi assim porque o pai e a mãe eram separados, e porque viveu isso, viveu aquilo, tá? Isso em grande parte é verdade. Ele está assim porque foi maltratado, porque teve uma infância desequilibrada e tal. Em parte, sim. Mas você vai descobrir uma coisa mais apurada nesse assunto. Todos eles, ao se envolverem com as coisas erradas, começou com a amizade com o ímpio. Foi o coleguinha da escola, foi alguém que puxou para aquele lado, alguém que era viciado, que levou o outro, e enfim. Você não consegue influenciar simplesmente se você não tiver muita graça de Deus. Quando você disser assim, eu vou entrar dentro de um terreno hostil, ou na faculdade, ou em qualquer lugar, e vou conseguir trazer pessoas de lá para converter-se ao cristianismo, pode ter certeza que você tem que entrar mesmo com a autoridade do Espírito Santo. Mas fazer amizade com eles não funciona. Por isso, o Salmo 1 não... Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores.
é sempre uma recomendação para não acontecer isso. Mas aqui nós encontramos que por alguma razão, de repente, Acabe mandou buscar Josafá, e aí então os dois se encontraram, foram fazer um banquete, e aí Acabe diz assim: você sabia que Ramote de Gileade é nossa, e que nós não tomamos posse? Nós podemos tomar isso, nós podemos ir lá e tomar dos sírios, isso é um direito nosso. Ou seja, eu estou com muita vontade de guerra, eu quero fazer uma guerra contra Ramote de Gileade, eu quero fazer uma guerra contra os sírios, já tem 3 anos que a gente não faz guerra. Eu quero que tu vai comigo. Tu vai comigo, teu povo? Tu faz uma aliança comigo, vamos juntos acabar com a raça dos sírios? E a resposta de Josafá foi: eu irei contigo, e eu serei exatamente como tu és, e o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Nós estamos dentro dessa batalha. Mas ainda com aquela pontinha de temor de Deus, que todo homem de Deus tem, ele ainda pediu uma coisa: mas é possível consultar o Senhor antes de ir? Acabe diz: isso é fichinha. Coisa que não falta aqui é profeta. Convoca logo aí todos os 300 ou 400 profetas. Josafá mandou chamar logo cerca de 400 profetas. O problema é que não eram profetas de Deus. E então, profetas, irei ou não irei a Ramote de Gileade pelejar contra os sírios? E a resposta unânime foi: vai, e o Senhor é contigo e te entregará nas tuas mãos. Mas aquilo, não sei se você já percebeu, uma pessoa que é temente a Deus, que anda com Deus, ele conhece a voz de Deus. Ele sabe o que Deus fala, ele sabe quando Deus fala. E naquele momento todinho ali, até porque ele sabia também que aqueles profetas não tinham nada de profeta de Deus. A coisa não caiu bem na cabeça de Josafá, ele ainda ficou intrigado. Ele disse: mas vem cá, só uma perguntinha, mas não tem mais um profeta de Deus, um profetinha lá, qualquer um, só um, que seja mesmo profeta de Deus, que fale em nome do Senhor? Acabe diz: bom, para não dizer que não tem nenhum, tem um tal de Micaías aí, mas eu o aborreço, eu o odeio. Ele só fala coisa ruim contra mim, ele não fala nada de bom. Mas, se o rei prefere assim, chamou o oficial: vai buscar Micaías, depressa. E os reis estão lá profetizando, com todos os cenários, né? Tem um que pegou a caveira de um boi: você vai usar o poder que o chifre tinha um sinônimo de força, vai destruir os sírios e vai desbaratá-los completamente, o Senhor vai dar a vitória, porque isso, porque aquilo, porque é aquela fantasia que acontece, né? Parece que de vez em quando, a palavra de Deus é tão prudente nesse aspecto, em relação às profecias, até mesmo as nossas, acontecidas no nosso próprio contexto, né? Dizendo assim: olha, tome cuidado com isso, porque você precisa julgar prudentemente, você precisa ouvir, ter muito discernimento, prestar atenção para saber se Deus está falando ou não. Eu me lembro do meu último pastor aqui nessa igreja, o pastor Wilson, que ele tomou uma medida drástica e inclusive lavrou na ata: não quero oração em residência de ninguém, quem quiser orar, vem orar na igreja. Porque naquele contexto o que tinha muito era profecia, que acontecia por ali, tudo. E daqui a pouco era uma confusão tremenda. Eles: não, peraí, tem que vir para cá, porque aqui tem um obreiro para ouvir, tem um pastor, né, com mais discernimento, e vai fazer, porque toda profecia tem que ser julgada, toda ela. Não é o profeta que é para julgar, não. Pode sair uma profecia muito santa e muito correta de um homem até desviado, de um bêbado na rua. E pode sair uma coisa errada de um homem crente, porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Só que no contexto de Acabe era diferente. Os profetas eram pagãos. O único profeta de Deus que ainda existia estava sob ameaça. Quando o rapaz foi buscá-lo, já fez logo o homem que foi buscá-lo. Então o rei de Israel mandou chamar o oficial: traz aqui depressa. E Zedequias, filho de Kenaana, fez uns chifres de ferro, fez aquela propaganda toda. E todos profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, porque triunfarás, porque o Senhor te entregará nas mãos. E o mensageiro que foi buscar Micaías, já falou logo para ele, dizendo assim: olha, Micaías, presta atenção no que tu está vendo. Tem 400 profetas aí falando coisa boa do rei. Vê se você fala coisa boa do rei e se junta a eles. Só que Micaías não era vendido. E a sua mensagem
Não estava condicionado à sua vontade? E ele disse, tão certo como vive o Senhor, só o que o Senhor me disser, é isso que eu vou falar. É só isso. E o rei está lá sentado, os dois reis, sentados nos seus tronos, né? Colocaram os seus tronos e ficaram os dois esperando, né? Os profetas falarem, e lá vem o Micaías. Pergunta o rei, Micaías, irei e lutarei em Ramote Gileade? E a única coisa que dá para entender isso aqui, irmãos, a única maneira que, porque Micaías começa dizendo assim, vai, o Senhor é contigo e vencerás. Lhe respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Mas a única maneira que dá para entender isso aqui, é que Micaías ironizou. Tinha 400 profetas falando, o rei já sabia a verdade. No fundo, irmãos, se você está usando uma mensagem falsa, se você está se auto-iludindo com profecias falsas, tentando enganar a si mesmo, você já sabe a verdade. Você só não tem disposição para enfrentar. E suponho que Micaías, no meu entendimento, chegou ironizando, sobe aqui. Em outras palavras, por que me chamou? Sobe, olha aí os 400 profetas falando, vai e triunfarás, o Senhor é contigo. Mas o rei percebeu que aquela não era a sua profecia. E exigiu que ele dissesse a verdade. E ele disse, eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono. Torne cada um para a sua casa, para a sua terra. E ele diz, eu não falei? Olha aí, eu não falei? Agora, em outras palavras, é 1 contra 400. E ele disse assim, olha, e eu vi mais uma coisa, o Senhor me mostrou uma cena interessante, não sei se numa visão, num sonho aqui, ele conta um episódio que o Senhor mostrou, que tem lá uma reunião, e o Senhor disse assim, quem vai enganar Acabe para eles cair nas mãos de Ramote Gileade? Aí alguém diz uma coisa, outro diz outra, e aparece o Espírito e diz assim, eu vou fazer uma coisa com ele, eu vou enganá-lo. Eu vou ser espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E é claro que dessa forma, vai enganá-lo. Tranquilamente vai enganá-lo. Mas sabe o que fez o rei? Guardas, pega esse homem e devolve lá para o governador. Entrega ele na mão do filho do governador. Manda prendê-lo no cárcere. Não deixa ele comer pão e nem beber água. Deixa ele passar fome. Com escassez de pão e escassez de água. E fica com ele preso lá até eu voltar em paz. Foi a pior coisa que ele fez. Porque Micaías falou assim, se tu voltar em paz, o Senhor não usou-me. Eu não falei pela boca do Senhor. E aí ele ainda fez questão de dirigir-se ao povo e disse, prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Se o rei voltar em paz, o Senhor não falou por mim. E o rei foi para a guerra, ainda assim. Os dois reis. E Acabe, irmãos, ele era maquiavélico, um sujeito já era estrategista. E não era por acaso, você vai encontrar na biografia de Acabe que ele foi vencedor de grandes batalhas e ele nunca andou com Deus. Um períodozinho pequenininho que ele andou vestido de saco de cinza porque o Senhor, pela boca do profeta Elias, o ameaçou de morte, de destruição. Foi uma coisa terrível. Mas ele nunca andou, nunca temeu, nunca obedeceu a Deus, mas sempre foi vitorioso em batalhas. Ele era um bom guerreiro, um estrategista de guerra. Ele era maquiavélico. E ele sabia que os sírios estavam de olho nele, e não nos outros. Ele sabia que os sírios, havia uma ordem lá no governo, no reinado do Sírio, porque o rei da Síria disse assim, olha, soldados da Síria, vocês não vão pelejar nem contra o grande nem contra o pequeno. Ou seja, eu não quero saber do rei de Israel, do rei de Judá, eu não quero saber de soldado, de capitão, de comandante de exército, não quero saber de nada. Eu quero que vocês peguem o rei de Israel, só isso. O serviço de vocês é só isso. Eu não quero ninguém, só quero Acabe.
E Acabe sabia disso. O que ele fez? Se eu for vestido de rei, é a mesma coisa de colocar um alvo nas minhas costas. Então ele lá no meio da batalha, ele disfarça com Josafá e diz: tu fica com as tuas vestes reais. E eu vou me disfarçar, vou vestir de soldado e vou entrar na batalha. Sou valente, né? Sou poderoso, sou valente, vou entrar na guerra, porque eu posso. Isso parece uma conversa, isso é superficial, a coisa por cima, né? Mas isso parece uma conversa assim de alguém assim, muito companheiro, muito corajoso, né? Talvez assim, vou proteger o rei, né? Você faz assim, eu sou aqui, meu parceiro, meu aliado na batalha, você pode ficar tranquilo que nós vamos ter, né, toda a proteção, mas eu vou para a batalha direto, eu vou pegar, vou vestir minhas vestes de soldado mesmo, vou entrar na batalha, mas você pode ficar na tua carruagem com teu exército, com os teus homens, e vestido de rei, porque isso, né, é importante. E aí quando aparece lá um carro de rei e um exército de soldados brigando, a quem que os sírios vão perseguir? O carro do rei. Mandaram bala em cima do carro do rei. E o rei, ó, perna para quem te quer. Soca os cavalos e foge. Mas ele percebe que está todo mundo atrás dele. Ele percebe que o exército não está nem preocupado com o que está do outro lado. Está todo mundo correndo atrás dele. Eu imagino que a ficha caiu. E ele sacou e gritou: ah, sou o rei de Israel. Perceberam que era o rei de Judá. Era Josafá. Para. A ordem do comandante já disse: para. Volta todo mundo. Acabou a guerra. Vamos voltar. Nada. Acabe não está na guerra. Não tem interesse nenhum. Isso é uma frustração. Sabe por que tem essa frustração? Porque soldado, eu não sei se vocês percebem até hoje no meio dos americanos. No meio dos americanos, quando esse povo tem guerra, você vê na televisão, tanto nos filmes como na própria reportagem, que soldado tem fome de guerra. Parece que tem uns que não sabem fazer outra coisa. Eles financiam guerra, faz tudo pela guerra. E um soldado daquele tem adrenalina saindo pelos poros, ele quer batalha. Quando diz assim, parou a guerra, não tem ninguém. Não é possível. Perdemos a viagem. O soldado ficou tão enfesado que ele pegou o arco e flecha assim e puxou com toda a força, assim, sem olhar para nada, assim, jogou com raiva, assim. Mas a flechinha dele saiu assim, procurando o rei de Israel. Achou a armadura do bicho aqui, entrou por baixo dela assim. E o rei, me tira daqui, eu estou ferido. Me tira daqui. Mas ele estava em pleno vapor da guerra. O texto diz que a guerra foi renhida no ambiente que ele estava. Ele não tinha como ser recolhido, não era um rei que estava numa carruagem. Ele não tinha como ser recolhido naquele momento ali, recolhe, pega o rei, leva para lá, chama o médico depressa, não. Ele teve que aguentar algumas horas ali em pé, e o povo segurando ele, segurando em pé, e vai, tá para aqui, para lá. Mas não teve jeito. O rei morreu. O sangue derramou pela carroça com abundância. E daqui a pouco alguém gritou. Você se lembra o que Micaías falou que iam gritar? Micaías anunciou o grito, dizendo que alguém vai gritar assim: volte para suas casas, retorne às suas terras, porque agora está, como disse o texto do profeta, todos são como ovelhas sem pastor no meio dos montes. Porque o líder da guerra é o rei, e o rei está morto. E ainda que tinha um outro rei, aquele rei estava ali só de suporte. Ele não era, a guerra não tinha nada a ver com ele. Ele foi só usado pelo rei mau. Todo mundo gritou, correu, vai para lá, chora daqui, chora dacolá. E leva o rei para Samaria, enterra o rei. E aí alguém diz assim, vai lavar a carroça, que a carroça está inundada de sangue.
Então, onde é que a gente lava essa carroça? Tem ali um lago ali onde as prostitutas se banham. Leva a carroça lá e lava esse sangue que tem aqui. Aí eles vão lá, empinam a carroça e começam a lavar o sangue. Mas antes que ele seja totalmente lavado, os cachorros vêm lamber o sangue. Aí nós vamos voltar na aula passada. Porque Acabe se apoderou da vinha de Nabote indevidamente. E por mão da sua mulher Jezabel, ela matou a Nabote de maneira cruel, terrível, apedrejado com falso testemunho. E quando Acabe estava dentro da vinha de Nabote para tomar posse dela com todo fervor, o Senhor enviou o profeta Elias e disse: do jeitinho que os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu. Os cães, esses cãezinhos que estão lambendo o sangue de Nabote, vão lamber o teu sangue. E foi nesse dia que Acabe perdeu toda a sua compostura, porque o profeta disse assim: você se lembra de Jeroboão, filho de Nebate, que prevaricou contra mim? E o Senhor destruiu toda a sua geração. Então, escute, nenhum dos filhos de Acabe vai sobreviver. E nenhum deles vai ser sepultado. Quem morrer lá no campo, os urubus vão comer. E quem morrer na cidade, os cachorros vão comer. Acabe ainda viu o enterro. Porque ele se prostrou tão humildemente, andou de saco e cinza, a ponto de Deus dizer assim: Elias, tu viu o tanto que Acabe está humilde agora? Eu reconheço que dessa vez ele abaixou a cabeça. E por causa disso, eu não vou fazer aquela destruição na sua família enquanto ele viver. Vou fazer no reinado do seu filho. Mas o sangue dele, os cachorros lamberam. Que lição a mais nós temos aí? Nós aprendemos algumas coisas importantes. Primeiro, aliança com o ímpio, nem pensar. Segundo, é preciso saber e querer e atentar para a voz de Deus, para obedecer à voz de Deus. Porque a palavra de Deus se cumpre em qualquer circunstância. Ninguém, olha irmão, depois que Deus fala, acabou a sua possibilidade de dizer assim: será que não? A palavra de Deus não cai por terra. Tudo que ele fala se cumpre. E Deus não precisa de farda de rei, nem exército de rei. Deus não faz questão se o sujeito está cercado por uma escolta militar, se tem 3.000 homens vigiando ele. E Deus ainda pode destruí-lo por um anônimo. Porque aquele soldado deve ter ganhado uma medalha do rei da Síria. Mas ele nem sabia o que estava fazendo. Ele jogou a flecha de qualquer maneira, para qualquer lugar. Mas Deus direcionou para onde ele queria. Porque Deus tem o controle da sua palavra, da sua vida, dos seus obreiros, dos seus servos, dos seus soldados. E até daqueles que pensam que são inimigos. Para Deus, nada é impossível. Então, quando nós nos colocarmos diante de Deus, devemos nos lembrar disso. Ele está a nosso favor. Ouve a nossa oração. Atenta para aquilo que ele falou. Escuta o que ele disse. Segura nessa palavra. Não tema. O que ele falou vai acontecer. Agora, nós devemos reverenciar e temer o Senhor. Em todos os momentos da nossa vida. E saber que com Deus não se brinca. E de Deus ninguém zomba. Porque o seu nome é poderoso sobre a terra. Amém? Vamos orar ao Senhor.